Desde os tempos mais antigos, o povo hebreu construiu sua identidade em torno de uma fé única, a crença em um Deus invisível, poderoso e absoluto. Diferente dos povos vizinhos, que adoravam múltiplas divindades ligadas à natureza, os hebreus afirmaram sua confiança em um único Criador do céu e da terra. Essa ousadia espiritual foi a base do judaísmo, uma das tradições religiosas mais antigas ainda vivas, que influenciou profundamente o cristianismo e o islamismo. A história começa com Abraão, considerado o patriarca do povo hebreu. Segundo a tradição, Deus o chamou para sair de sua terra natal e partir rumo a Canaã, prometendo-lhe que sua descendência seria numerosa e abençoada. Esse pacto, a aliança entre Deus e Abraão, tornou-se o fundamento do judaísmo. Abraão passou a ser o símbolo da fé e da obediência, reconhecido não apenas pelos judeus, mas também por cristãos e muçulmanos. Séculos depois, os descendentes de Abraão viviam como escravos no Egito. Foi então que surgiu Moisés, a figura mais marcante da tradição judaica. Criado entre os egípcios, ele se tornou o líder que guiou os hebreus rumo à liberdade. O Êxodo, a travessia do Mar Vermelho e a caminhada pelo deserto são episódios centrais dessa história. No Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei com os 10 mandamentos. Esse momento foi decisivo. Não se tratava apenas de escapar da escravidão, mas de construir uma nação baseada em normas éticas e espirituais. A lei mosaica tornou-se a espinha dorsal do judaísmo. Após a conquista da Terra Prometida, os hebreus viveram períodos de prosperidade e de crise. Entre reis e guerras, surgiram homens que não falavam em nome próprio, mas em nome de Deus, os profetas. Eles não eram apenas visionários, eram porta-vozes da justiça, da fé e da esperança. Samuel foi o último juiz e aquele que ungiu os primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Elias, destemido, enfrentou os reis que desviavam o povo para cultos pagãos. Isaías, um dos mais influentes, pregava a confiança em Deus mesmo diante de ameaças estrangeiras, além de anunciar a vinda de um tempo de paz e redenção. Jeremias, conhecido como o profeta das lágrimas, alertava sobre a destruição de Jerusalém caso o povo não retornasse à fidelidade a Deus. Ezequiel, durante o exílio na Babilônia, trouxe mensagens de esperança, dizendo que Israel renasceria como um povo restaurado. Amós e Oséias denunciaram a injustiça social e a falta de compaixão, mostrando que a fé verdadeira não se limita a rituais, mas deve se refletir em atitudes de justiça. Cada profeta cumpriu um papel específico em seu tempo, mas todos tinham a mesma missão: lembrar ao povo que sua força estava na fidelidade ao Deus único. Com o reinado de Salomão, foi construído o primeiro templo em Jerusalém, um centro de adoração e símbolo da presença de Deus entre o povo. Mas a infidelidade, as divisões internas e a força dos impérios vizinhos levaram Israel ao exílio. A destruição do templo e o cativeiro na Babilônia foram momentos de dor, mas também de resistência espiritual. Foi nesse período que muitos textos foram organizados e preservados, dando forma ao que hoje conhecemos como a Torá e outros livros sagrados. A fé sobreviveu sem templo, sem rei e sem território, provando que o judaísmo não era apenas uma religião ligada a rituais, mas uma identidade baseada na memória, na lei e na esperança. Com o retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo, o judaísmo entrou em nova fase. Os profetas já haviam mostrado que Deus não se limita a um espaço físico, mas se revela no coração do povo. A tradição judaica passou a enfatizar a leitura, o estudo da Torá, as práticas éticas e o fortalecimento da comunidade. Essa herança atravessou séculos, enfrentou impérios e perseguições, mas nunca desapareceu.
O judaísmo moldou a visão de mundo que influenciou civilizações inteiras, com valores como justiça, compaixão e responsabilidade diante de Deus e dos homens. A formação do judaísmo e a voz de seus profetas mostram uma história de fé, resistência e identidade. Não foi apenas uma religião que nasceu. Foi um modo de ver a vida, de entender a justiça e de acreditar que a humanidade tem um destino guiado por um Deus justo e misericordioso. O judaísmo nos lembra que a verdadeira liberdade nasce quando a fé se transforma em justiça e esperança, mesmo em meio às maiores provações. E aí, você gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e compartilhar este conteúdo com seus amigos. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias que inspiram e transformam.